Uma escritora e uma atriz acusaram ontem o humorista de violação nos anos 80 e 90. Começou nesta segunda-feira o julgamento do ator americano Bill Cosby. Ele é acusado de drogar e agredir sexualmente uma mulher em sua mansão da Filadélfia há 13 anos. Bill Cosby foi condenado a uma pena de 3 a 10 anos de prisão por abusos sexuais. O comediante Bill Cosby deixou a cadeia depois que teve a condenação suspensa pela Justiça dos Estados Unidos. Se você tem acompanhado o caso do P. Diddy, provavelmente esse caso também vai te interessar, já que nós estamos a falar de alguém que não só mostrou que essa técnica que o Diddy usava não é tão nova, não é tão recente e que já poderia ter sido investigada há muito tempo antes, como também a sociedade e o inferno que é o mundo do entretenimento, seja para pessoas que começaram agora, seja para pessoas que já estão lá há muito tempo. Nós estamos a falar de William Henry Cosby, que nasceu em 12 de julho de 1937. Ele vem de uma família muito humilde, a sua mãe era doméstica e o pai era mordomo na Marinha dos Estados Unidos. Ele é o quarto de 4 filhos e ele nunca foi o mais inteligente. Na escola todo mundo lhe descrevia como palhaço da turma, ele não era a pessoa que mais tinha boas notas, mas ele não era tipo o burro, ele só tinha notas medianas, né, vamos assim dizer. E nisso fez com que ele não tivesse muitas oportunidades, como bolsas de estudos para ir a outras escolas, isso e aquilo. Quando ele sai da primeira série, né, até a 9ª classe, para ir para o ensino médio, ele decide então que ao invés de ele estudar, ele vai entrar para a Marinha, porque ele precisava de dinheiro e precisava ajudar em casa também. Ele entra e decide continuar os estudos por correspondência. Na Marinha, ele acaba por se formar em fisioterapia e ele vai meio que exercitando essa função com os seus colegas, porque eles estavam meio que na época da guerra do Vietnã. Ao mesmo tempo que ele está a fazer isso, ele está a se formar no ensino médio por correspondência e ele consegue obter o seu certificado, adicionando também alguns cursos pelo que eu entendi, é meio que para retificar a nota, meio que para ajustar a nota, então tu vais fazendo alguns cursos para poderes passar de classe. Ele sai da Marinha, então ele vai para casa, onde ele continua os seus estudos e ele consegue o seu certificado de bacharel. E a partir dali, ele vai ingressando então nas artes, tanto que esse bacharel já foi sobre artes. Ele começa a produzir os seus primeiros shows, principalmente de comédia, e ele consegue ir tendo muito e muito sucesso em stand-ups, que sabemos que é muito conhecido lá nos Estados Unidos e acabou por lhe trazer muita fama. E logo no início da sua carreira como stand-upper, ele começou já com muito sucesso, ele conseguiu fechar vários bares, várias cidades para fazer os seus shows e ele foi desandando na sua carreira. Tanto que não fez muito tempo, ele começou a conseguir vários papéis, por exemplo, ele conseguiu um papel em Sky, perto do Robert, que era um filme muito aclamado lá do NBC. Ele também conseguiu outros grandes papéis. Até que o que mais fez sucesso na carreira dele foi então o The Colby Show, que era muito inspirado nas piadas que ele fazia lá nos stand-ups dele, como também em muita coisa que ele falava em entrevistas. E ele fazia basicamente o papel de um pai que tinha meio que 2 personalidades. E nessas 2 personalidades ele tinha comportamentos diversos. Nada muito problemático para a televisão, mas que ele tinha lá as suas duplas atitudes. Era uma família negra de classe média alta e era a sua vivência, os seus problemas. Essa série foi um sucesso na TV americana. Foi amada, foi aclamada, foi aplaudida. Principalmente também porque ela trouxe um impacto racial na TV americana muito grande. Ele deu uma abertura muito grande para pessoas negras na TV, seja na área de comédia, reality shows, entre outras coisas. Então, foi uma série meio que repercutora de tudo. Só que com grande sucesso, acabam por vir grandes responsabilidades e uma grande exposição à mídia. O Colby sempre tentou pôr a sua vida um pouco mais privada, mas ele não conseguiu fazer isso tão bem, principalmente quando algumas alegações começaram a surgir. Everyone knows Bill Cosby is a villain now, but does anybody know whether or not he was a victim? Em uma certa noite dos anos 2000, literalmente no ano 2000, uma rapariga chamada Lashelle Covington, uma jovem atriz que vivia em Manhattan, de 20 aninhos, chega para a delegacia para fazer uma acusação muito grave. E ela é recebida pelo detetive José McLean. E ela conta que ela foi convidada para sair com um ator muito famoso da TV americana e que ele acabou por drogar ela e meio que passar a mão em algumas partes, acariciá-la, pôs a sua mão dentro das calças dela e depois ele se expôs. Só que o detetive, ele ouviu as alegações e ele não sabia muito bem o que fazer, mas ele passou esse caso para um promotor, estava lá na delegacia, que estava meio que em relação com eles, né? Mas o promotor, quando foi averiguar quem seria essa pessoa da televisão americana, ele simplesmente disse que não haviam provas e que não tinha como se testemunhar que aquilo realmente aconteceu, principalmente com o Cosby. Ele negou simplesmente e ficou por isso. Pouco tempo depois, quase 4 anos depois, muitas alegações, muitos rumores existiam, mas uma alegação pública, uma acusação formal e pública surgiu somente em 2004, quando uma rapariga ex-funcionária do Temple Universitary, Andrea Constand, ela veio e disse: eu fui abusada pelo Cosby, ele drogou a minha bebida e ele fez coisas comigo das quais eu não consenti. Essa alegação foi levada ao tribunal, mas infelizmente não avançou tanto, porque supostamente não existiam provas e não existia muito que se pudesse fazer. What
does it say about the American justice system? That it's flawed? Depois dessa rejeição do tribunal por supostamente falta de provas, a Andrea moveu uma ação civil contra o Cosby em 2005, com 13 mulheres como testemunhas. E ela, então, acabou por fazer um acordo. Na verdade, todas elas acabaram por fazer um acordo com o Cosby. Ainda em 2005, uma moça chamada Christina Ruelli, que se apresentou, então, como Jane Doe, número 12 do caso da Andrea, ela vem a público e fala também meio que o que seria o modus operandi do Cosby, que foi... Ela foi drogada nos anos de 1900 drogada pelo Cosby num evento, numa atividade que eles estavam juntos, e depois ela foi abusada. Ela acordou com as roupas meio que distantes do corpo dela, é uma situação complicada, e ela não sabe se ela foi gravada, se ela foi fotografada, ou se foi somente o Cosby que abusou dela, porque ela não tinha uma consciência para consentir ou negar. Em 2006 veio então a público o acordo que o Cosby fez com essas 14 vítimas, incluindo a Andrea. Como esse acordo veio de uma forma meio que passar um pano no Cosby judicialmente, mas ao mesmo tempo tentar amenizar o estrago que estava a acontecer na imagem pública, uma advogada chamada Tamara Green não ficou muito satisfeita com isso. Eu acho que ela contava que ele seria preso e sairia das ruas. Ela veio ao público dizer que ela também foi abusada nos anos de 1970 pelo Cosby e que ele merecia estar na prisão, que foi quase que o mesmo modus operandi que ela teve, que ela foi drogada e depois foi abusada, com as roupas um pouco distantes delas, semi-abertas, etc e tal. Porém, na mesma época, o advogado do Cosby, ela acabou por dizer que isso era infundado e que o Cosby nunca conheceu a advogada Tamara, então meio que isso devia ser deixado para trás. E, acredite ou não, isso foi feito. Muitíssimo pouco tempo depois, enquanto esse burburinho ainda estava a acontecer, foi dada uma entrevista à Philadelphia Daily News pela moça chamada Betty Ferrier. E ela alega a mesma coisa, que ela foi drogada pelo Cosby nos anos de 1980 e poucos. Ela foi drogada e posteriormente foi abusada. E na entrevista dela tem alguns outros detalhes. E ainda nessa sequência, porque os anos de 2005 até 2006 foram os piores anos para o Cosby, apareceu uma outra jovem chamada Shawn Brown, que foi dar uma entrevista ao National Anchor, em que ela diz que nos anos de 1900 ela foi drogada e foi abusada. Só que diferente de todas as outras vítimas, essa Shawn, ela tinha meio que como provar que ela tinha contato com o Cosby, porque lá em 1900 o Cosby realmente assumiu que ele tinha sido infiel com a sua esposa, tendo em conta que ele teve um caso com essa Shawn. E a Shawn, depois, em 2005, 2006, ela veio dizer que nos últimos 2 encontros com o Cosby, ele acabou por drogar ela, abusar dela algumas vezes durante o efeito dessa droga. Ela também disse que a filha dela, a Antoon Jackson, era filha biológica do Cosby e que ele deveria assumir a paternidade. Depois do acordo em 2006 com aquelas 14 vítimas do início ter vindo a público, isso chocou muita gente, incluindo um escritor chamado Robert Huber, que ele é escritor e jornalista, e ele lançou um artigo na revista Philadelphia a contar basicamente sobre esse modus operandi do Cosby, e foi ele que trouxe isso a público. Essa forma como o Cosby agia, essa forma como o Cosby meio que persuadia e acabava por ter vantagens sobre as vítimas. Então está tudo no artigo dele, ele é que detalha, ele é que meio que compõe toda essa forma. E um pouco depois, vocês sabem, muita exposição de um caso vão surgindo cada vez mais novas e novas vítimas, até que apareceu, depois desse artigo sair, semanas depois, apareceu uma rapariga a dizer que também foi vítima e que agora ela sendo procurada para falar, depois dela ler esse artigo e descobrir que não foi a única vítima. Chamada então Barbara Brownman, ela tinha 18 anos na altura que esse abuso aconteceu lá em 1966, 67, se não me engano. Ela tinha 18 anos, ela era aspirante atriz, a modelo, e ela conheceu o Cosby nesse mundo do entretenimento. No evento em que eles se conheceram, então, ele convidou meio que ela para sair, ela negou. Mas ainda assim eles foram convivendo em alguns sítios, até que ela meio que tá aí descontraída, ele droga a bebida dela. Ela é levada para um canto desse sítio, que ninguém sabe muito bem se é uma festa, se é um evento social. Ninguém sabe muito bem em que contexto é que isso foi, mas ela foi levada e ela foi abusada. E como nós sabemos, o Cosby, ele vem do mundo da comédia. E no mundo da comédia, na verdade no mundo artístico, do modo geral, as pessoas procuram formas de te atirar a cara aquilo que tu fazes, principalmente quando elas sabem que é errado o que tu fazes. Em 2014, quase 9 anos depois da última acusação que o Cosby passou, ele já tinha feito acordo e nunca mais foi levado a julgamento propriamente sobre isso. Em 2014, então, um humorista que faz stand-up, um comediante, traz à tona esse assunto. O Cosby, ele tinha a mania de, nos seus stand-ups mais privados que ele fazia já nessa época, falar mal sobre como os jovens na época se apresentavam, como eles vestiam, o cabelo deles. Enfim, ele ia meio que dando uma de pai da nação, chamando a atenção dos jovens negros, que eles tinham que ter uma boa apresentação. Enfim, ele vendia uma moral que talvez ele não tivesse tanto. Então, até que um comediante chamado Hannibal
Burris, esse que se pronuncia, eu acredito, num dos seus stand-ups, ele disse: Ué, Cosby, eu acho que para tu falares da forma como nós nos vestimos, tu tens que olhar um pouco mais para o teu bico. Ou tu te esqueceste que tu és um estuprador. Acho que tu não tens uma moral para falar sobre isso. Bill Cosby himself if you weren't a rapist. E isso pegou tão mal. Por quê? Porque isso depois começou a vir à tona de novo. Trouxe esse assunto, reverberar, porque esse humorista, o Hannibal, ele ainda disse: cheguem em casa, vão para o Google, pesquisem estupros Cosby Jr., estupros Bill Cosby, estupros fulano de tal. Pesquisem, vocês vão ver, vão para o Twitter. Pouquíssimo tempo depois, o Cosby, ele fez uma coisa que não caiu tão bem, que foi: ele diz o seguinte: pai, façam piada de mim, tá tudo bem. Só que as piadas que as pessoas faziam, e as pessoas pesquisaram tanto sobre esse caso que isso voltou à tona e fizeram um documentário sobre isso. Em 2015, logo no início de 2015, foi lançado um documentário produzido pela AEA, acho que é assim, chamado Cosby, The Woman Speak, que fala basicamente sobre várias e várias vítimas, são relatos atrás de relatos, sobre tudo aquilo que o Cosby foi acusado e sobre como a justiça não fez praticamente nada sobre isso. Ao longo desse período de tempo ele dava poucas entrevistas, mas em 2015 ele deu uma entrevista que ele fez uma citação. Ele disse que a realidade é uma situação e ele não pode falar sobre isso. E todo mundo se perguntou: que situação é essa? Será que ele está a cobrir alguém? Será que ele tem alguma coisa mais para falar sobre isso? Ou tu és culpado ou tu não és. E ele preferiu dizer que ele não fala mais sobre isso e que esse assunto para ele é um assunto morto, já passou. E que é muito estranho, as pessoas, ele está nesse entretenimento há 52 anos e as pessoas estão sempre acusando, não cabe nada com isso e blá blá blá. Mas no final do dia ele negou todas as acusações. Ainda em 2015, a PAV, ela fez uma petição no whitehouse.gov, que na época o governo era do Barack Obama, para retirarem a medalha presidencial da liberdade que tinha então em posse o Cosby. E nessa cena, o Barack Obama fez uma entrevista e perguntaram-lhe sobre isso e o Barack Obama disse algo como: eu não tenho meio que o dever ou a obrigação ou o poder tirar essa medalha, isso passa por uma votação, um processo um pouco mais longo, não é só chegar e dizer eu preciso tirar isso, mas uma coisa que eu acho e acredito é que se tu vais te envolver com uma menor de idade, tu drogas ela e essa pessoa não está no consentimento, né, não está nas suas aptidões normais de consentir o ato, e isso é ilegal, isso é abuso. Então é do que eu posso falar agora e é a minha opinião sobre o assunto. If you give a woman, or a man for that matter, without his or her knowledge, a drug, and then have sex with that person without consent, that's rape. Então basicamente já dava pra ver que até o presidente já estava muito... Cosby, o que é que você fez? O que é isso? Mas a situação ficou por aí. Pouco tempo foi passando, as investigações continuaram. Por quê? Porque volta e meia, volta a mexe, esse assunto era levantado. Em 2018 veio o movimento Me Too. Com isso veio o supposed de vários outros abusadores do mundo do entretenimento, várias outras situações também. Não podemos esquecer aquele diretor que trouxe o caso do movimento Me Too. Não podemos esquecer um caso que também temos aqui no canal, que eu vou deixar aqui linkado, que ele também foi meio que preso em 2018, mas o caso dele é bem mais complicado. Então, o Cosby, ele foi levado a tribunal. E nessa cena dele ser levado a tribunal, ele foi sentenciado a muito tempo de prisão, era quase uma perpétua, só que esse julgamento foi anulado porque um dos júris tinha e-mails comprometedores. Foi anulado no mesmo ano. Ele ficou preso acho que uns dias e depois foi anulado. She wiped her face and she said, "Do you believe me?" And I said, "Yes, I believe you." Meses se passaram desse mesmo ano de 2018 e ele voltou a ser condenado por 3 a 10 anos de prisão. E ele só foi acusado simplesmente de 3 acusações agravadas à agressão pela Andrea. As outras vítimas, nada. Não teve absolutamente nada. Mas ele foi preso. Ele saiu de cadeia em cadeia, ele passou por uma cadeia de defesa de alta segurança, depois por uma estadual, depois saiu de uma cidade foi para outra. Até que pouco tempo depois, ele foi solto. Por 4 votos a 3, os juízes da Suprema Corte da Pensilvânia anularam a sentença. Em 2020, os advogados do Cosby fizeram uma apelação para que um novo júri ouvisse, então, as reclamações do Cosby quanto à sua prisão, porque uma das alegações que eles faziam é que os júris anteriormente, eles foram meio que ouvindo demasiado as vítimas e o sofrimento delas e perderam um pouco da mão quando foram dar a pena ao Cosby, principalmente porque eles se envolveram muito emocionalmente com as vítimas e não com as provas. O novo júri ouviu, não demorou muito para que ele fosse solto e em 2021 ele já estava na rua, no mesmo dia que a sua sentença foi anulada.
você acha que a história terminou por aí, não muito assim. Porque em 2022 foi levantado um caso que foi movida uma ação civil para que ele tivesse uma pena errada, que foi da Jude Hood, que era basicamente uma das vítimas lá do caso da Andrea. E ela foi a tribunal com um caso individual, não como testemunha de um caso, e ela conseguiu ganhar essa apelação, e ela ganhou $500 mil de indemnização pelo que aconteceu em 1900 com ela. Mas até hoje o Cosby está solto, estamos em 2024, ele está solto, está leve, ele convive com os filhos normalmente, os filhos dele passaram um pano na situação, até porque ele não ficou preso quase nenhum tempo, ele ficou preso 2 anos e poucos. Se formos contar tudo o que ele fez, foram mais de 100 vítimas, na verdade, que foram aparecendo ao longo dos anos. Nem todas tiveram justiça, acredita-se que existiu muitas mais vítimas que não tiveram coragem de falar sobre esse assunto para a mídia, nem de se expor. Lembrando que muitas vítimas hoje podem nem sequer estar vivas, porque sabemos que o mundo do entretenimento é um bate e gira, acontece alguma coisa. Muitas dessas vítimas podem ser famosas hoje, podem ser pessoas que ele deu espaço. O incrédulo de pensar é que quando ele fez o The Cosby Show, ele convivia com demasiadas crianças nesse show, incluindo uma atriz que fazia parte desse reality show. Então, é incrédulo porque na época já tinham muitas acusações. E eu me pergunto, tu conhecias esse caso? Então não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, seu comentário, porque isso ajuda muito. E nos vemos no próximo caso.